Verdade Oculta, um programa para quem busca o conhecimento à luz da Bíblia. Algumas pessoas têm me perguntado sobre a regra de fé a qual eu professo. Eu aproveito agora esse momento para poder falar um pouco também da nossa visão espiritual. E aí já não digo nem sobre religião, porque eu particularmente creio que religião não é de Deus. A religião a qual a Bíblia menciona é atender o órfão, a viúva nas suas aflições e abster-se das coisas do mal. Então, para mim também parou aí. Onde a Bíblia para, eu paro. E aí, meu amado, eu creio também nas coisas de Deus, como a Bíblia nos ensina a crer. A Bíblia é a minha regra de fé, a minha regra de conduta. Embora eu não considere a Bíblia a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, a Bíblia diz que é o Senhor Jesus. Ele é o Verbo. Então, se a palavra é Jesus, para mim a palavra não é a Bíblia. Mas para mim a Bíblia contém a palavra de Deus. Agora, é lógico que não é só a palavra de Deus que está na Bíblia. Isso não vai dizer também que eu creia que a Bíblia não foi divinamente inspirada. Para mim, 100% da Bíblia foi divinamente inspirada. Mas ela não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E eu dou um exemplo para você. Pode o homem ser de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo é que o prudente será proveitoso. Tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Podemos dizer que essa palavra lida é palavra de Deus? Na verdade, é palavra de Elifaz. E o Senhor Deus atesta isso. Mais à frente um pouquinho, no mesmo livro de Jó. Meu amado, eu não vou aqui ficar dando versículos e mais versículos respaldando o que eu penso, o meu modo de crer. Mas eu estou totalmente certo que o que se chama hoje de protestantismo ou de religião evangélica, ela foi moldada quase que na sua essência, quase que completamente pela Igreja Católica. E muitos dogmas da Igreja Católica criada pelos papas ainda permanecem dentro dos ensinamentos do que seria, o que deveria ser a sã doutrina de Cristo descrita na Bíblia. Eu creio, por exemplo, que há uma divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, escrito para um tipo de povo. O Novo Testamento, escrito para um novo tipo de povo, que é a reunião dos dois povos, aquele do Antigo e o que estava também fora dos planos do Antigo Testamento. Eu creio que a lei de Moisés foi abolida na sua totalidade por Senhor Jesus, conforme está escrito. Portanto, não acho justo praticar nenhum elemento da lei de Moisés. E é bom que não se confunda com os 10 mandamentos. Lei de Moisés é lei de Moisés, 10 mandamentos é 10 mandamentos, o qual o Senhor Jesus fez um resumo dele. Então, meu amado, eu creio que os principais elementos da fé que me diferencia talvez de muitos que hoje seguem doutrinas de homens é esse. Eu também não sigo doutrina nenhuma de homem. Eu não sou pastor, eu não frequento o que vocês chamam, ou muitos chamam de igreja, porque para mim não é igreja. A igreja para mim é aquela que está na Bíblia, é aquela do livro de Atos, que começa em Mateus algumas referências e Atos e daí por diante segue falando muito sobre ela. Para mim essa é a igreja. As outras que se chama de igreja para mim chama-se confusão. Confusão de templos, de doutrinas, confusão de congregações, mas não igreja. Não acho justo dar um centavo a título nenhum na mão de nenhum líder religioso. Não creio que essa seja a obra de Deus, porque a obra de Deus está escrito na Bíblia qual é, e não o que se fala por aí. Eu creio na Bíblia, e a Bíblia fala exatamente qual é a obra de Deus. Procure. Então não adianta me pedir dinheiro como oferta e dizer que é para a obra de Deus, porque vai estar enganando, tentando me enganar.
E não vai me enganar porque eu leio a Bíblia, eu sei qual é a obra de Deus, porque a Bíblia escreve muito bem e descreve. E nós temos conseguido, meus amados, provar que se consegue falar de Deus sem ter dinheiro no meio. É muito esquisito. Qualquer tipo de assunto que se fale, qualquer tipo de movimento que se faça, o dinheiro não está em primeiro lugar. E por que deveria então estar no Evangelho? Por que logo se fala em dinheiro e tudo é dinheiro? Temos um grupo hoje que a cada dia cresce. Nós participamos de cultos 3, 4, 5 vezes por semana. Nesses cultos nós não pedimos nem um centavo a ninguém, porque cada um que recebe os irmãos para louvar ao Senhor, para orar, para salmodiar, para cantar, para cear, para jubilar, ele patrocina a chegada dos irmãos na sua casa. E é assim que nós temos feito. Nós não temos criado motivo nenhum para pegar um centavo de quem quer que seja. E a obra cresce a cada dia. Nós não temos líderes. Nós lemos, estudamos e aprendemos tudo que há na Bíblia juntos. E estamos, em nosso meio, abolindo completamente os dogmas deixados pela Igreja Católica. Os requisitos da Igreja Católica. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, mande um e-mail. Muito obrigado pela sua atenção.